nós. Eu vou mostrar para você a partir desse versículo 21. Quem achou aí, diga amém. Quem não achou, está ali na tela, você pode acompanhar por ali. Diz assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de quem? Então olha para o pastor, quem estava domingo passado, você deve lembrar que a palavra falou muito forte conosco a respeito dessa questão, de se humilhar diante de Deus, de ser humilde diante de Deus. Se você não quiser perder o caminho direito, que é o que ele vai pedir para Deus ali, o caminho seguro, ou a jornada feliz, é a mesma coisa, caminho direito, caminho seguro, jornada feliz, você tem que tomar cuidado para se manter humilde diante de Deus. Porque começa a acontecer com todos nós que somos seres humanos, que quando as coisas começam a dar certo, Deus começa a abençoar, vai indo tudo bem, a gente começa a ficar, perdão da palavra, meio besta, meio bobo, sabe? E começa a achar que a gente não precisa mais tanto orar assim, que a gente não precisa mais vir tanto à igreja, que a gente não depende mais tanto de uma vida de oração, de comunhão, de satisfação, de fidelidade a Deus. E a gente depende, a verdade é que a gente depende totalmente, completamente de quem? De Deus. Como nós estávamos cantando aqui, ele é até o nosso fôlego. Se Deus falar hoje para você, acabou, tirar o seu fôlego, o que acontece? Acabou você, seus planos não vão se cumprir, nada vai acontecer. E existe uma palavra que eu tenho para mim como muito perigosa, que é aquela palavra que diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça a quem? Aos humildes. Se eu não me engano, é 1 de Pedro que fala isso: humilhai-vos perante a potente, debaixo da potente mão do Senhor, para que a seu tempo Ele vos exalte. O perigo assim, Deus exalta pessoas, eu concordo, eu creio nisso. Eu creio que tem um tempo de Deus exaltar você, de Deus te dar aquela bênção, colocar você no lugar de destaque. O perigo é se você mesmo se exaltar, antes da mão do Senhor fazer isso. Antes da mão de Deus fazer, porque a mão do Senhor só vai te exaltar se você se humilhar debaixo dessa potente mão do Senhor, e a seu tempo, está escrito, Ele vai te exaltar. Mas cuidado para você não passar na frente de Deus, porque se você começar a se exaltar, Deus vai te humilhar. Assim como na sexta-feira nós continuamos falando dessa palavra, nós falamos de Daniel capítulo 4, né? Lembra do rei Nabucodonosor? Ele teve um sonho, naquele sonho viu uma grande árvore, aquela árvore estava criando galhos, e os animais do campo encontravam sombra debaixo dela, as aves vinham, faziam um ninho, e aí no sonho ele viu que aquela árvore era cortada, uma voz dizia: corta a árvore, deixa só o tronco. E ele acordou perturbado com aquele sonho, não entendia nada. Aí ele chamou todos os sábios lá para interpretar aquele sonho, ninguém conseguia interpretar, até que veio Daniel. E Daniel não mede as palavras para falar, não. Ele disse: ô rei, esse sonho significa o seguinte, que Deus vai permitir que o Senhor seja tirado do convívio dos homens e seja levado ao convívio de animais. O Senhor perca a sua razão e o Senhor fique lá por um bom espaço de tempo, até que o Senhor reconheça que o céu é quem governa, que o Altíssimo é quem tem poder sobre todos os reinos da terra. E aí o Daniel dá um conselho para Nabucodonosor: ô rei, segue o meu conselho e desfazes os seus pecados pela justiça. Mas tem um probleminha que eu falei sexta-feira, quem estava aqui você vai lembrar: orgulhoso não ouve conselho, orgulhoso não aceita conselho. Não aceita, irmão. E não vem com essa história: conselho se fosse bom não se dava, se vendia. Conselho dos outros, mas da palavra é de graça, e esse aqui salva vidas. E quantas vezes vem o conselho da palavra e a pessoa não se preocupa, sabe por quê? Porque, como nós dizíamos aqui, se a consequência do pecado viesse logo imediata, fosse imediata, muita gente já teria deixado o caminho errado. Mas o problema é que às vezes não vem. O problema é que vem a palavra e não acontece nada. Daniel falou tudo aquilo para ele, disse: ô rei, segue o meu conselho e desfaz os seus pecados, deixa a vida de pecado e começa a fazer o que é justo, começa a fazer justiça. E não acontece nada. Passou um mês, não aconteceu nada. Passou 2 meses, não aconteceu nada. 3 meses, 4 meses, 5 meses, não aconteceu nada. 6 meses depois, não aconteceu nada. 7, 8, 9, 10 meses, 11 meses, não aconteceu nada. E o Nabucodonosor, naquela mesma vida, ele já estava pensando consigo: vai acontecer nada não.
Assim como tem gente na igreja que talvez até hoje está em adultério, não aconteceu nada. E já ouviu a palavra várias vezes. Meu irmão, eu vou falar uma coisa para você. Até agora não aconteceu nada. Porque Deus é misericordioso. Mas não significa que até agora não aconteceu nada que não possa agora acontecer. Tem gente que está há tempos na igreja em fornicação. E a palavra vem aconselhando, deixa o pecado e começa a praticar justiça. E até agora não aconteceu nada. Mas até agora não aconteceu nada. Também não é tão assim. Também não é desse jeito. O diabo começa a convencer a pessoa que não tem problema, que não é tão assim. E aí eu posso ficar tanto tempo na igreja. Quem manda na minha vida sou eu. O pastor não manda em mim, e nem manda mesmo, claro. Mas o orgulhoso, ele não aceita o quê? O conselho. Ele não aceita. E aí a Bíblia diz que 12 meses depois, Nabucodonosor já tinha até esquecido. 12 meses depois, dá quanto tempo mesmo? 1 ano, hein? Olha que coisa. 1 ano ele ficou fazendo tudo aquilo que não agradava a Deus, não acontecia nada. Mas 1 ano depois, a Bíblia diz que ele já, eu imagino que ele já devia até ter esquecido, que aquilo já tinha até caído em esquecimento, o orgulho volta no coração dele, ele está ali caminhando pelo palácio, e ele olha assim, ele fala, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei com a força do meu poder, e para a glória da minha magnificência? Irmão, antes que ele terminasse de falar, a Bíblia diz que estava ainda a palavra na boca dele, veio uma voz do céu dizendo, chega, basta, passou de ti o teu reino. Irmão, e aconteceu exatamente como Daniel tinha falado. 1 ano depois, ele perde o juízo. Eu imagino que se fosse nos dias de hoje, teria diagnosticado, sei lá, loucura, esquizofrenia, porque ele desaprende a falar, ele desaprende a se alimentar como homem, ele vai para o meio do mato, ele fica agressivo. E eu imagino, você tem que meditar na palavra, tem coisa que não está escrita ali, mas você tem que entender. Ele foi para o meio do mato e ele não ficou lá porque não tinha pessoas. Imagina, era a autoridade máxima do mundo naquele tempo. Não tinha ninguém para trazer ele de volta para o palácio. Com certeza devia ter, mas ele se tornou tão agressivo que ninguém conseguia trazer ele. Trazia, colocava ele dentro de casa, ele devia sair correndo, nu. Arrancou a roupa, foi viver igual bicho. Começou a crescer os pelos dele, de tanto tempo que passou. Imagina. De vez em quando eu demoro um pouquinho para cortar o cabelo, fazer a barba, fica parecendo um mendigo. Não fica? Você imagina um homem tanto tempo, irmão, sem fazer nada, sem um cabelo, sem barba. Quem assistiu aquele filme Náufrago? Imagina a situação do homem. A Bíblia fala, depois você lê lá, as unhas dele foram crescendo até que se tornou igual de animal, de águia. Ele começou a comer grama. Passou-se tempo sobre ele, até o dia que a Bíblia diz que ele olhou para o céu e voltou a vir o entendimento dele. Quando volta a vir o entendimento, pastor? Quando a pessoa olha para onde? Para o céu. Tem gente, me perdoe a palavra, que está pastando na vida, igual estava Nabucodonosor. Deus permitiu ele comer o pasto junto com os animais, mas não olha para o céu, não reconhece que precisa de quem? De Deus. Não se rende. Vamos para a igreja, olha a sua situação. Não, eu não tenho tempo para isso e tal. Vai continuar pastando, infelizmente, até que volta o entendimento dele, e aí ele começa a exaltar a Deus. A Bíblia diz que ele adora a Deus, ele reconhece que Deus era altíssimo e que não havia governo maior que o governo de Deus. Sabe o que Deus faz com ele? Deus volta o entendimento, o juízo dele. As pessoas vão buscar ele de volta e colocam ele de novo no trono. E a Bíblia fala que ele recebe de volta o seu trono e a glória dele ainda é aumentada. Diga glória a Deus. Irmão, a pessoa só vai receber de volta o que perdeu ainda mais quando ela se humilhar e reconhecer que o Senhor é Deus, que é dependente de Deus, que só tem o que tem porque Deus está dando. Isso é um perigo. Por isso eu disse para você que Deus, ele resiste o soberbo, mas ao humilde ele dá graça. O que é dar graça? Ele ajuda. Até aquilo que a pessoa não está fazendo, quando ela é humilde, Deus vai lá e abençoa ela. Ela dá um passo, Deus faz ela andar 2. E o soberbo, ele dá um passo, Deus faz ele voltar 2 ou 3. Vou fazer, Deus fala, não vai. E o perigo é isso, né? Se o diabo está te atrapalhando, você repreende ele e manda embora. Agora, se é o próprio Deus que está te segurando, o que você faz? Se é o próprio Deus que está dizendo, não vai fazer, porque você é soberbo, você não se humilha. Eu não vou permitir enquanto não se quebrantar o seu coração, essa dureza, essa soberba do coração for quebrantada.
A Bíblia diz então que ele é restituído ao seu reino, e ele fala que não há outro igual Deus que pode humilhar aquele que anda na soberba. Coisa séria isso. E nós somos um jejum, inclusive, para isso. Quem está na fé, quem está no jejum aí, deixa eu ver. Depois, quem quiser entrar, depois eu vou explicar direitinho. O jejum, você sabia que ele é para humilhar a sua carne? Para dizer para a sua carne, você não vai comer o que você quer na hora que você quer. Eu preciso mais de Deus do que até da comida que eu como. É isso que você está dizendo para si mesmo. Você está doutrinando a sua carne. Eu preciso mais de Deus do que desse prazer. Esse prazer é bom e maravilhoso, mas a presença de Deus é mais. Amém, Jesus? A oração na madrugada. Eu preciso dormir, mas eu preciso mais de Deus do que as minhas horas de sono. Eu preciso mais de Deus do que o sono, que a minha cama, o que o meu descanso pode me proporcionar. Então tudo isso é uma maneira de você se humilhar. E ele começa se humilhando. Nós vimos isso nos outros cultos, né? Não vou ficar aqui, mas eu quero mostrar para você o que ele pede. Então apregoei ali no jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito, né? Ou caminho seguro, ou como diz a Bíblia atualizada, jornada feliz. Vamos lá? 3 coisas, 3 áreas ele vai citar. Primeiro, para nós, depois para os nossos filhos, e depois para toda a nossa. Então, como eu falei para você, serão esses 3 domingos. E hoje, antes de pedir para qualquer pessoa, nós vamos fazer como Esdras. Primeiro ele disse, nós pedimos para Deus, para nós. Para nós. Por quê, pastor? Porque um tempo atrás eu expliquei isso para você. Existe uma regra criada por Deus, e toda regra que Deus cria, e você desrespeita, vai ter uma consequência. Vai trazer um sofrimento. Que regra que é essa? Eu vou mostrar para você que ela está clara. Lá em Marcos, no capítulo 12, versículo 30 e 31. Vamos lá? Abra sua Bíblia lá. Marcos 12, 30, versículo 30 e versículo 31. Está aí no Novo Testamento, está pertinho. Não foi à toa que Esdras pediu assim, primeiro para nós, depois para os nossos filhos, depois para tudo que é nosso. Não foi à toa, irmão. Essa sequência, né? Essa ordem que está aí não é à toa. Essa ordem é o próprio Deus que criou ela. Eu vou mostrar para você. Marcos capítulo 12, versículo 30. Marcos 12, 30. Quem achou, diga amém. Quem não achou que precisar de ajuda, levanta a mão, os irmãos te ajudam aí a achar. E tem ali também na tela, você pode acompanhar por ali. Em nome de Jesus. Marcos capítulo 12, versículo 30. Diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. Então Jesus vai resumir todos os mandamentos em 2 apenas. O primeiro é esse. Você percebeu como é que você ama a Deus? Irmão, não tem como, de vez em quando eu falo assim que eu escuto isso, né, de algumas pessoas e não dá para entender. Ô meu irmão, você está com Jesus, você está firme? Ah, mais ou menos. Não tem. Na Bíblia você nunca vai encontrar esse mais ou menos. Alguém que, pastor, estou indo na igreja, mas assim, eu ainda sou mais ou menos. Não. Se você quiser realmente cumprir o que Deus manda, se você quiser amá-lo, Deus não aceita meio amor. Deus aceita só o amor que é de todo o quê? Coração, de toda a alma, de toda a força e de todas o quê? As forças. Não tem como, irmão. Ou Deus, com Deus é assim, ou é tudo, não é nada. Ele não divide nada com ninguém. Ou você realmente toma uma decisão, é de todo ou é de nada. É assim que funciona. E aí vem o segundo mandamento, que é dele que eu quero falar. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo. Vamos ler juntos essa parte, como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então são os 2 maiores. Primeiro, a gente sabe que há Deus acima de tudo, de todo o nosso coração. E o segundo, às vezes as pessoas não entendem direito. Porque ele diz assim, o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Você sabe o que Jesus está querendo dizer aí com isso? Que não tem como você amar o seu próximo se primeiro você não amar quem? A si mesmo. E as pessoas não entendem isso. Tem muita gente, meu irmão, que está amando o seu próximo mais do que a si mesmo, ou está querendo amar o seu próximo sem amar a si mesmo, e não tem como. É uma regra criada por Deus, como eu falei, toda regra estabelecida por Deus, se você quebrar, você vai sofrer. Mas como assim, pastor, quebrar? Tem muita gente quebrando essa regra, por isso que tem gente sofrendo, porque tem lá o seu próximo, e às vezes ama mais o seu próximo do que a si mesmo. O seu próximo não pode nem estar acima, não pode nem estar abaixo. Por quê? Porque se você colocá-lo acima, você está quebrando a regra, e se você colocá-lo abaixo, também. Hoje eu vou deixar para outro dia essa questão de colocar o seu próximo abaixo, que a gente já até falou dela, que quando você acha que é melhor que o outro, né? Isso é o quê? Orgulho. A gente falou disso aí domingo passado. Mas eu vou falar da outra coisa, quando você coloca o seu próximo acima de você. Irmão, está cheio de gente fazendo isso. Em relacionamentos, dentro da família, amizades. E aí você vê tanta gente sofrendo por causa disso, porque a mãe diz assim: meus filhos são tudo para mim. Os meus filhos, os meus filhos antes eles do que eu. Eu até entendo, eu sou pai também. Mas se você quiser ajudar o seu filho de verdade, eu vou dizer para a senhora tem que estar bem. Não adianta a senhora esquecer da senhora para cuidar dos seus filhos, que isso não vai resolver o problema deles. Você vai ficar mal e eles também. Não funciona assim. Por isso que de vez em quando você vê pessoas aí desistindo, desanimando. Por quê? Qual é o problema de você amar mais o teu próximo, ao invés de amar como, né? A si mesmo, mas amar mais o seu próximo que a si mesmo. Porque o seu próximo, ele vai falhar com você. O seu próximo, ele vai errar com você. O seu próximo, ele vai te decepcionar. O seu próximo, ele vai te trair. E se você amar mais ele do que a si mesmo, quando ele falhar com você, quando ele errar com você, você vai parar, você vai desistir, você vai desanimar, vai querer largar tudo. Tem gente que desiste até da própria vida. E você sabe o que eu estou falando. De vez em quando tem uns aí: eu vou me matar. Não estou diminuindo a dor de ninguém, mas escute. Porque ele me deixou, ela me largou, minha vida sem ela não é nada. Por isso que ela foi embora mesmo. Porque você colocou ela acima de você. E tem casos que é acima do próprio Deus. Gente que deixa de servir a Deus por causa de outra pessoa. Não consigo viver sem ele, vou acabar com a minha vida. E se não tomar cuidado, isso acaba. Eu não estou brincando com coisa séria, não. Tem gente que a outra vai embora, que a outra decepciona, a vida dela perde o sentido. Por quê? Porque está quebrando essa regra aqui. E toda vez que você quebra uma regra criada por Deus, você sofre. Tem consequência. Outra pessoa não pode estar acima de Deus e também não pode estar acima do amor que você tem por você. Quando eu digo amar você, é cuidar de você, é buscar Deus por você, é estar bem você com Deus, para que você possa cumprir esse mandamento de então amar o outro como você está amando a você, cuidar do outro como você está cuidando de você, buscar pelo outro como você primeiro está buscando por você. E eu vejo isso muito, meu irmão, como pastor dentro da igreja. Escuta o que eu vou te falar, eu já falei isso alguns dias atrás, direto. Pessoas na igreja assim: pastor, vem cá, ora pelo meu filho aqui. Tá bom, irmão, vamos orar por ele. Para quê? Para que ele possa mudar, para que ele possa vir para a igreja, para que ele possa buscar Deus e tal. Amém. Ele não é de Jesus, não. E você? Pastor, então, estou vindo na igreja, mas assim, eu ainda não estou firme não, eu ainda não estou pronto, eu ainda não estou decidido a me batizar e tal, mas ora por ele, pastor, porque ele tem que mudar. Como? Como que Jesus vai alcançar alguém por quem você está orando, se não alcançou nem você ainda? Ninguém pode dar aquilo que não tem. Você não pode amar o seu próximo sem primeiro amar a si mesmo. O maior amor que você pode mostrar por alguém é querer a salvação daquela pessoa. Esse é o maior amor. Tem gente que quer a salvação dos outros que ainda não quis para si mesmo.
Como é que você pode amar alguém querendo a salvação para ela se você não ama você a ponto de querer a sua própria salvação? Você está quebrando essa regra e não vai funcionar. E aí você não vai ver Deus alcançando seu filho, seu marido, sua esposa, porque você ainda não tomou um compromisso sério com Deus. Quem está entendendo, diga amém. E ninguém pode dar aquilo que não tem. Eu não posso trazer ninguém para a palavra se primeiro eu não estiver na palavra. Eu não posso trazer alguém para a presença de Deus se eu não estiver na presença de Deus. Eu não posso trazer alguém para a salvação se eu não estiver salvo. Está entendendo, sim ou não? É o salvo que salva. Ah, pastor, então para eu poder ajudar alguém eu tenho que estar perfeito. Não. Se perfeição fosse pré-requisito para poder ajudar os outros, eu não poderia estar aqui. Porque para mim ainda falta muita coisa. Só que eu sempre digo que eu não prego o evangelho do Renan. Eu prego o evangelho de Cristo, de Jesus. E eu luto junto com você para viver o que eu prego. Eu luto para viver o que eu prego. Quem está entendendo, diga amém. Eu não quero para você algo que eu não quero primeiro para mim. Tem que ter coerência, concorda comigo, sim ou não? O que é coerência, pastor? É uma coisa que faz sentido. Por que eu vou querer para o outro uma coisa que eu não quero primeiro para mim? Tudo que eu prego, que eu quero para você, primeiro eu quero para mim. Eu não vou dizer, irmão, eu quero isso para você, mas eu não quero isso para mim. Não. Ainda que você não tenha alcançado tudo, a tua família tem que ver a sua luta, a sua batalha, a sua oração, a sua obediência, ainda que haja faltas. Mas tua família, teus filhos, teus entes queridos vão ver a tua coerência, que o que você quer para eles, você está lutando para você também. Quem está entendendo o que o pastor está explicando, diga amém. Tua família vai ver essa coerência. Teus filhos vão ver essa coerência, que o que você está querendo para eles, você está lutando para você também ter. Ainda que você não tenha tudo, concorda? Ainda que você não tenha alcançado tudo, mas você está lutando para que você também tenha. É essa coerência que às vezes está faltando para nós. Que a gente cai nisso. Estamos amando mais o próximo, querendo para o próximo, lutando pelo próximo, cuidando do próximo, buscando pelo próximo, mas esquecendo de cuidar de nós, de buscar por nós, de estarmos nós na presença de Deus. Isso não funciona. Nunca funcionou e não vai funcionar. Existe uma coisa que está lá em... Vamos ler lá? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Isso aqui você vai ver em toda a palavra de Deus. 1 Timóteo 4, 16. Quem está entendendo, diga amém. 1 Timóteo 4, 16. Existe uma coisa que eu estava brincando de manhã, que Satanás tem a Bíblia dele, você sabia? Tem algumas coisas que está escrita na Bíblia do capeta, na Bíblia de Satanás. De tanto que as pessoas falam. E as pessoas falam como se fosse até versículo bíblico. Fala até como se fosse coisa da palavra. Existe um ditado que você escuta muito. Muita gente dizendo assim: faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Isso aí está lá na Bíblia do capeta. Está lá na Bíblia de Satanás. Porque isso nunca funcionou. Você nunca vai ver isso na Bíblia Sagrada. Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Não tem como, irmão. Olha o que Deus vai falar para nós aqui. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Ele diz assim: tem cuidado de quem? De ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás. Vamos lá? Tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Irmão, se você for procurando na Bíblia, você vai ver várias vezes esse negócio de a ti mesmo, a ti mesmo, a ti mesmo. Por que Deus fala tanto isso? Porque nós precisamos, irmão, entender que isso é uma regra espiritual. Quem não tem não pode dar. Quem não se cuida não pode cuidar. Porque tem muita gente esquecendo de si, e corre para cá, e corre para lá, e quer só correr todo mundo. Mas ela mesma não está se cuidando, ele mesmo não está se cuidando, ele mesmo talvez está longe da presença de Deus. E Paulo está dizendo para Timóteo, tendo cuidado, vamos voltar aí, tendo cuidado de ti mesmo, e do ensino, né? Acho que a Bíblia NVI, muda para mim, o Leonardo, a Bíblia NVI, ela vai falar assim, quer ver, ó? Ela fala um pouquinho diferente. Ele vai colocar ali para mim. A Bíblia NVI.
Foi? Está lá. Atente bem para a sua própria vida. E para o quê? E para o ensino. Fica prestando atenção, Timóteo, na sua própria vida e no ensino. Persevere neles, pois agindo assim, você salvará tanto a você mesmo, quanto aos que te ouvem. E tem gente que está nessa ainda, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Irmão, isso não vai funcionar. Escuta, presta bem atenção no que eu vou te falar. Se você é uma pessoa que até hoje, você bebe, não se surpreenda não, você já tem que começar a se preparar para ver os seus filhos começarem a beber. Não, está amarrado em nome de Jesus. Já falei para eles que eles não vão beber. Você não vai poder reclamar, você não vai poder falar nada. Porque é o que você está fazendo, já se prepara. Não, está amarrado, pastor, o senhor está profetizando, não. A não ser que eles conheçam Jesus, independente de você, Deus tenha misericórdia deles, eles vão fazer o que você está fazendo. Se você é uma pessoa que fuma até hoje, você não vai poder falar nada, se seus filhos começarem a fumar. E não fala para eles que não podem não, porque eles vão fazer exatamente o que vocês estão fazendo. Se você é uma pessoa que você não trata bem sua esposa, você não trata bem seu marido, ou você toma uma posição na sua vida a partir de hoje e muda isso, ou se prepara para vir se repetir na vida do casamento do seu filho, da sua filha. Não espere que ele tenha um comportamento diferente, porque não existe esse negócio, faz o que eu digo e não faz o que eu faço, porque o exemplo ele fala muito mais do que as palavras. Começa a se preparar para ver o casamento do seu filho fracassado. Não, pastor, não quero isso. Então olha para o pastor, olha aqui para mim. Ama de verdade aquela pessoa e muda por ela. Porque se você ama alguém, a melhor maneira que você mostrar, Deus falou isso comigo uma madrugada que eu estava orando. A melhor maneira de você mostrar para aquela pessoa que você ama, o quanto você a ama, é você se cuidar, você está bem. Porque aquela pessoa que precisa de você, irmão, ela vai ser muito mais abençoada quando você se cuida e está bem, do que quando você se preocupa só com ela e esquece de você. Quer ver uma coisa? Presta atenção que eu vou te falar. Busca de Deus, esteja bem com Deus, seja uma pessoa diante de Deus correta. Feliz é aquele que estiver do seu lado. Quando você se cuida, quando você anda com Deus, quando você anda na presença de Deus, quando você é obediente. Irmão, feliz é aquele que convive com você. Feliz é o marido que tem uma esposa de Deus, uma esposa que ora, uma esposa que busca. Feliz é a esposa que tem um marido de oração, um marido correto, que segue a palavra. Você não vai precisar se preocupar tanto com ela. Se você estiver se cuidando, você já vai ser uma bênção na vida dela ou na vida dele. Feliz é aquele que trabalha com você, se você for uma pessoa de Deus no seu trabalho. Você não vai precisar ficar segurando todo mundo desesperadamente. Se você for uma pessoa de Deus, se você cuidar bem de você, você vai se tornar uma bênção dentro da sua casa, na sua família. Ô irmão, feliz é aquele filho que tem uma mãe de oração, uma mãe que clama, uma mãe que busca, uma mãe que obedece a Deus. Concorda comigo? Quem concorda comigo, diga amém. Então, melhor maneira de você mostrar, vou falar de mim, de eu mostrar amor pela minha esposa e pela minha filha, eu me cuidando, eu estando bem, eu estando pronto, preparado, eu tendo de Deus no momento que elas precisarem. A melhor maneira de eu mostrar que eu amo essa igreja que Deus nos deu, as igrejas que Deus nos deu aqui, Deus sabe o quanto eu amo, é eu buscando, eu me preparando, eu estando bem para poder ter o que dá. Concorda comigo? Mas o diabo mostra a diferente para você. Ele faz você esquecer de você mesmo, ele faz você esquecer de se cuidar, ele faz você achar que você não tem que ter tempo para você, que você não precisa, e aí ele vai te destruindo. Enquanto isso você está querendo segurar todo mundo, segurando todo mundo, esquecendo de ti mesmo. E aí está o erro, irmão. E aí está o erro. Sabe por quê? Olha o que fala lá em Mateus capítulo 15, versículo 14. Vamos lá, rapidinho que o horário não espera. Mateus capítulo 15, versículo 14. O que diz aí? Mateus 15, 14. Quem achou, diga amém. Ele diz assim: deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão aonde?
Por isso que eu falo que quem ama a sua família de verdade vai buscar ter a visão de Deus. Vai buscar para que Deus clareie o seu entendimento, para que Deus clareie a sua visão, vai buscar saber para onde está indo. Porque, irmão, o negócio não é só você cair. O negócio é que tem muita gente que se espelha em você, que segue o seu exemplo e que até muitas vezes depende de você. E se você cair, você vai levar essas pessoas juntos. Você vai levar elas. Isso é muito sério. Então isso é importante, você cuidar de si mesmo. Irmão, imagina, a pessoa ela quer guiar alguém, sendo que ela mesma não tem visão de Deus ainda. Seus olhos espirituais estão fechados, sabe, está com a sua mente totalmente fechada. Não entende as coisas de Deus, não busca entender. Você vai cair num buraco e vai levar todo mundo junto. Vai, pastor, vai. Ontem nós tivemos a reunião dos homens que vencem lá em Araçatuba, e foi uma benção. Pensa cada pancada, cada chapuletada que nós levamos. É bom, eu gosto. Ajuda a melhorar, faz acordar. E o pastor Carlos está falando para nós homens, a Bíblia diz que o homem, ele é o cabeça da mulher, é o cabeça da sua casa. E ele falou assim, ó, presta atenção, você é um homem de Deus, você deveria ter ido lá. Principalmente você que às vezes está numa luta com a sua esposa, está numa luta do seu casamento. Ele falou assim, na cabeça estão os olhos, na cabeça estão os ouvidos, na cabeça está a boca. A cabeça ela é o centro de comando de tudo. Agora imagina, se você, vou falar dos homens, vou falar de mim, de nós, né? Se você quer o cabeça da sua casa, você não tem visão, o que vai acontecer com o resto da sua família? Vai sofrer todo mundo junto. Vai sofrer se você não tiver visão. Se você não buscar de Deus por você, para que você esteja bem, para que você esteja ligado com Deus. Isso é muito sério, mas não é só o homem não. É a mulher que precisa ter a visão, é o filho que precisa ter visão. Eu falo principalmente o homem. De trazer a sua família para a presença de Deus. Porque se um cego guiar outro cego, os dois vão cair onde? No buraco. Mas agora se alguém de visão guiar outra pessoa que está sem visão, aquele que está sem visão, por causa do que tem a visão, pode ser levado para onde? Fala assim, para o céu. Não é para o buraco, diga glória a Deus. Está vendo a importância? Olha para o pastor, você está preocupado com o seu filho que não tem visão, mas não está preocupado com você. Mas às vezes o que Deus está falando é que para você se cuidar, para você abrir os seus olhos, que até o que não tem visão, pode ser ajudado por você, se você estiver com seus olhos abertos. Porque um cego não pode guiar outro cego, mas o que vê pode guiar um cego, pode ou não pode? Sim ou não? Sim ou não? Pode. Um cego não pode guiar outro cego, mas um que vê pode guiar outro que vê. Um que vê pode guiar o cego. Se os dois verem, graças a Deus, não precisa nem de guiar mais, já sabe. Né? Quando os olhos do outro se abrem. E às vezes a gente acha que não, pastor, eu tenho que cuidar de todo mundo, eu não posso parar, eu fico para lá, eu fico para cá, eu me preocupo e tal. Já ouvi essas coisas aí um tempo atrás, eu até falei, não pastor, não tem tempo nem para ficar doente, porque se eu ficar doente, ai misericórdia, não tenho tempo para nada, pastor. Não, se cuida. Se ama a sua família mesmo de verdade, sim ou não? Se cuida, cuida de você. Porque se você não se cuidar e você não puder mais ser útil, você vai fazer muita falta. Eu estava lembrando de um tio da minha esposa, faleceu, pensa numa pessoa boa, eu estava falando dele, acho que foi uns 2 anos atrás. Ele era uma pessoa muito boa. Um dia antes dele morrer, ele trabalhou das 7 da manhã até 1 da manhã do outro dia, serviço pesado. Escuta isso, das 7 da manhã de um dia até 1 da manhã do outro dia. E trabalhando, não, porque eu tenho que ajudar fulano, eu tenho que ajudar o ciclano, eu tenho que ajudar todo mundo, eu tenho que isso e aquilo. Foi no outro dia, estava lá assistindo televisão, deu um negócio, não deu nem tempo de socorrer. Chegou lá, já estava morto, já tinha ido. Pessoa boa, pessoa maravilhosa. Mas alguém disse, algum tempo atrás já estava sentindo mal, não estava sentindo bem. Não, mas não dá tempo, não posso. Não, vai lá, se cuida. Ô irmão, será? Não posso julgar.
Deus é que sabe, talvez chegou o momento. Mas será que se ele tivesse se cuidado, não teria talvez tido mais tempo? Porque fez falta para a família dele. Vou fazer uma perguntinha para você, que eu fiz por mão esses dias, ele sabe. Qual foi a última vez que você fez um check-up aí? Qual foi a última vez que você foi lá no médico para ver a sua situação? Ah, pastor, nem vou, porque vai que eu chego lá, o médico vai pegar esse negócio e vai fazer assim, Tem até medo, pastor. Vai, irmão. Você tem que se cuidar. Vou falar no âmbito físico agora, tá? Estou falando do espiritual, vou falar fisicamente também. Sabe por quê? Se você não deixar Jesus cuidar de você, você não parar para se cuidar, Jesus vai parar você. Por amor de você, Ele vai parar você. Tem gente que não se deixa ser cuidado, você sabia disso? Eu sei disso por experiência própria. Eu vou mostrar para você, nós já vamos encerrar. Vamos lá para João capítulo 13, versículo 8. Tem muita gente aqui que é igual Pedro. Vou te mostrar como é que Pedro era. João 13, 8. João capítulo 13, versículo 8. Treze, 8. Está lá. Jesus certa vez pegou, né, uma toalha, se cingiu, pegou uma bacia de água e começou a lavar os pés dos discípulos. Aí lavou do João, lavou do Mateus, lavou do Marcos, lavou do Felipe, lavou do André, lavou do Bartolomeu, por aí, até dar os 11. Até que chegou na vez do bendito do Pedro. Aí ele foi lavar os pés de Pedro. E disse-lhe Pedro, olha o que Pedro falou para Jesus: nunca me lavarás os pés. Não, Senhor, não tem necessidade do Senhor fazer isso. Ô Pedro, deixa eu lavar seus pés. Não, Senhor, porque jamais, não tem necessidade, não precisa disso. E o que é lavar os pés aqui nesse caso? Eu quero que você entenda como um cuidado de Jesus. Amém? Cuidado. Pedro não quis deixar. E Jesus respondeu o que para ele? Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Só que eu prefiro a tradução da Bíblia, linguagem de hoje. Coloca para mim ali que eu já vou explicar para você rapidinho, por causa do horário. Aí ele fala para Jesus: não, Senhor, não tem necessidade. Quem sou eu para o Senhor lavar os meus pés? Não, mas Jesus não lavou de todo mundo, sim ou não? Lavou ou não lavou? Mas sabe qual que é o problema de Pedro? Pedro, ele era líder. Você sabe que o Pedro, ele foi líder, né? Da igreja na época. Ele era um líder dos discípulos. Aquilo já estava nele. E o problema de todo Pedro é assim: ele cuida de todo mundo, ele acha que todo mundo precisa, mas ele? Todo mundo precisa, mas ele? Não. O Pedro é assim: vai, um fica doente em casa, vai lá, leva no médico. Aí você fala para ele: mas você tem que ir. Não, eu tá tudo certo comigo. É assim, né? Ele cuida de todo mundo, mas não deixa ninguém cuidar dele. E aí Jesus fala assim para o Pedro: se eu não lavar, você não será mais o meu discípulo. O que é ser discípulo de Jesus? Eu estava meditando isso aqui. O discípulo foi alguém levantado por Jesus para fazer como ele fazia. O que Jesus estava fazendo aqui? Cuidando dos seus discípulos, certo? Então o discípulo era alguém que deveria receber o cuidado de Jesus para depois cuidar de quem precisasse. Concorda comigo, sim ou não? O discípulo era alguém que ia fazer para os outros o que Jesus fez para ele. Olha como Jesus é perfeito, né? Olha como a palavra é perfeita. Ô Pedro, se você não deixar eu fazer por você, você não vai ser mais meu discípulo, porque como é que você vai querer fazer pelos outros, se você não deixa eu fazer por você?
Como é que você vai querer cuidar dos outros se você não deixa eu cuidar de você? Irmão, presta atenção nisso. Tem gente que não se deixa ser cuidado. Talvez pela sua posição, talvez pelo seu cuidado com os outros. Eu não sei, talvez você sempre foi uma pessoa muito forte. Mas presta atenção, todo mundo precisa ser cuidado. Todo mundo precisa. Você tem que deixar Jesus cuidar de você. Você precisa sentar e deixar Jesus lavar o seu pé. Para o Pedro é desconfortável esse cuidado. Você sabia disso? Eu estou falando, irmão, porque esse primeiro falou comigo. O Pedro é desconfortável ele ser cuidado. Porque é alguém que sempre cuida. Pedro era assim, repara Pedro para você ver. Pedro queria cuidar até de Jesus. Se deixasse, ele achava que ele podia cuidar de todo mundo precisa, menos eu. Quando Jesus falou que ia sofrer, Jesus ia morrer na cruz, Jesus começa a falar assim, vai acontecer que o Filho do Homem vai ser entregue, vai sofrer, vai padecer. O Pedro chama Jesus e fala, não Jesus, o senhor não pode falar isso, que isso vai acontecer com o Senhor. Jesus vira para ele e fala assim, sai daqui Satanás. Aí, lá no Getsêmani, uma outra vez, chega lá Judas para poder prender Jesus. Aí vão prender Jesus. Quando vão prender Jesus, o que o Pedro faz? Pedro quer defender Jesus. Pedro pula na frente de Jesus e arranca a espada e corta a orelha do homem. Jesus deve ter olhado e falou, fica na sua, Pedro, quem mandou você andar aqui? Você acha que eu preciso de você cuidar de mim? Se eu quisesse agora, eu pediria 12 legiões. 12 legiões de anjos. Eles viriam aqui agora e resolveriam. Você está achando que você vai cuidar de mim? Está entendendo? Fala para o irmão do seu lado, está entendendo, Pedro? Irmão, tem gente que como nós, às vezes quer cuidar de todo mundo, quer cuidar de tudo, quer cuidar até de Jesus. Não, o senhor não vai se dobrar para me cuidar, o senhor não vai se dobrar para lavar os meus pés. Irmão, deixa, você precisa ser cuidado. Fala para o irmão do seu lado, você precisa ser cuidado. Porque se você não deixar Jesus cuidar de você, você não vai ser mais discípulo. Se você não deixar Jesus cuidar de você, você não vai conseguir ser discípulo, você não vai conseguir cuidar de ninguém. Se você não sentar para Jesus te cuidar, se você não der uma oportunidade, se você não aceitar esse cuidado de Jesus, Jesus vai sentar você na marra. Como, pastor? Como eu falei para você, eu já contei isso aqui várias vezes, de experiência própria eu experimentei isso. Eu tinha preparado um sábado, toda a Santa Ceia, tudo bonitinho, no domingo, ministrar a Santa Ceia, participar da Santa Ceia. Eu achei que eu ia estar na Santa Ceia, e no domingo que eu achei que eu ia estar lá, eu estava no hospital pronto para fazer a cirurgia. E aí eu fiz a cirurgia, e Deus é tão maravilhoso, que Deus me colocou de molho 30 dias, agora eu vou cuidar de você. Eu achava que eu não podia parar. Estava naquela, sabe, não, eu tenho que fazer, eu tenho que ajudar um, tenho que ajudar outro, não, eu não posso parar, que não sei o quê. E Jesus me falando. Aí eu não quis. Aí Jesus falou, então, agora eu vou te sentar. Agora, você querendo ou não, eu vou cuidar de você. E foram 30 dias, irmão, de molho, que eu não podia fazer nada. Jesus é tão maravilhoso que eu estava contando que eu morava num apartamento, era o último andar, não tinha elevador. E o operado não pode descer escada. O que aconteceu? Eu fiquei preso lá. Eu ficava doido, irmão, faltava subir nas paredes. Mas não tinha jeito. Jesus falou, você vai ficar aí, pra você aprender. E foi um tempo que salvou minha vida com Deus. Salvou minha vida espiritual, eu falo até hoje. Ali Jesus me parou e falou, agora eu vou cuidar de você. Você vai ver que você não precisa de tudo isso que você está achando. Você precisa ser cuidado. Vai ver que você não é tudo isso. E é, né? Eu falo, a gente quer ser tanta coisa. De vez em quando Jesus pega um e põe em cima de uma cama lá, que os outros têm que levar ele para tomar banho, que os outros têm que levar ele para ir no banheiro. É ou não é? É assim ou não é? Aí fica bravo. Mas não tem jeito. Não tem jeito. Lembrei de um negócio aqui. Eu quero ir no banheiro. Aí o enfermeiro falava assim, você não pode, você vai ter que fazer aí. Não vou fazer aqui. Eu quero ir no banheiro. Você não pode levantar daí, você não tem escolha. É aquela vergonha, né? Quem já passou por isso?
Misericórdia, irmão. Mas é para mostrar para você que você não é nada. Você não vai sentar para eu te cuidar, eu vou sentar você. Você está entendendo, sim ou não? Faz aí o que você tiver que fazer, pronto, acabou, depois a gente vem e limpa. É triste, não é? De vez em quando Jesus permite alguém passar por isso. Para você entender que você não é nada. Que você precisa ser cuidado. E que se você quiser, irmão, e realmente amar quem está do seu lado, as pessoas que Deus colocou na sua vida, você precisa se cuidar. E hoje Jesus tirou esse dia para cuidar aqui de você. Porque tem gente que está assim. Cuida de todo mundo, corre atrás de todo mundo, diz que não pode parar, diz que se parar, tudo para, e não é bem assim. Hoje você precisa parar e deixar Jesus cuidar de você aqui. Eu queria fazer igual Jesus fez com os discípulos, eu queria lavar os seus pés. Deus me deu essa direção aqui de manhã. Mas não vai dar certo. Por quê? Porque muita gente, eu colocar aqui uma bacia de água agora, e às vezes você não veio preparado, pastor, logo hoje que eu coloquei aquela meia furada, né? Logo hoje, pastor, que eu não passei o talco lá no pé, se eu tirar essa botina aqui, pastor, não fica um irmão aqui. Então tá, deixa quieto, né? Deixa isso aí para outro dia, eu aviso antes. Mas nós vamos fazer simbólico. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou ungir os seus pés, pode ser? É simbólico. É como se fosse esse lava-pés, mas de maneira simbólica. Mas o que é que representa isso, pastor? O cuidado de Deus na sua vida. Hoje você vai cuidar por você. Escuta, eu vou ungir os seus pés, você vai voltar para o seu lugar, você não vai sentar não. Você vai se colocar diante de Deus, você vai dizer, Senhor, eis-me aqui. Cuida de mim, Jesus. Eu deixo o Senhor cuidar de mim. Porque, meu irmão, o Pedro tinha que permitir, tinha ou não tinha que permitir? E ele não queria permitir. Tem gente que não deixa Jesus cuidar. Hoje você vai deixar. E quando você voltar para o seu lugar, escuta, você não vai hoje orar por ninguém. Está ouvindo, sim ou não? Você está proibido de orar por alguém hoje. Ah, porque o meu filho esquece. Ah, porque o meu serviço, esquece. Hoje você vai orar por você. Amém, Jesus? Seu filho, Jesus vai cuidar. Se você estiver bem, Jesus cuida dele. Depois você vai orar por ele. Outra hora você ora, outro culto. Hoje não, hoje você vai orar por você. Hoje você vai pedir por você. Hoje você vai falar de você. Só de você para Jesus. Você vai permitir Jesus cuidar de você hoje. Quem entendeu, diga amém. Peça oração